Vou falar também de movimentos que foram percebidos, né, ao longo desses anos todos nas constelações familiares. Não quer dizer que é uma regra geral, não quer dizer nada, né? Como a gente sempre diz, cada caso é um caso e tem que ser tratado sempre independentemente. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre olhar para esses movimentos como possibilidades e sim, a partir desse olhar, a gente poder fazer alguma coisa um pouco diferente. Como o Bert fala, né, existem camadas, né, camadas mais profundas da alma da gente. Então eu vou citar aqui algumas situações que levam a gente para esse movimento, né? Então, por exemplo, um que a gente chama de eu sigo você. Então é assim, alguém da sua família morreu, por exemplo, e você, a partir dessa morte, começa a interiorizar e a passar num movimento da vida que é querer ir em direção ao outro, que é seguir o outro na morte. E isso acaba levando a essas situações de ir desanimando, de ir para o menos, de não ter vida mais, vivacidade, e indo para esse caminho, que é um caminho para encontrar o outro, vamos dizer, que se foi. Vai ficando entristecido, etc. E muitas vezes a gente, quando põe na constelação, a gente percebe esse movimento que está relacionado muito a essa morte. Então, isso normalmente pode acontecer, por exemplo, num filho que segue a mãe, por exemplo, que teve uma morte precoce. Então, as crianças, nós, né, até como crianças, nós somos muito suscetíveis a esses movimentos. Então, por exemplo, uma criança cuja mãe morreu cedo, então a criança fica com aquela dor, aquele sentimento de querer reencontrar com a mãe, querer ficar perto da mãe, então ela vai promovendo esse movimento em direção à morte. Então fazendo brincadeiras que podem ser perigosas, não quer dizer que vai levar à morte, entendam isso. Quando a gente fala nisso, é um movimento de vida, sabe? Só que aí mesmo que não leve à morte, ela vai ter, às vezes, muitos acidentes, ela não vai bem na escola, ou não vai seguir na vida com toda com a sua força, com a sua energia, não vai produzir bastante de uma forma saudável. Chega na fase adulta, de repente vai ter situações de arrumar uma namorada, um namorado, ou então do trabalho, do estudo, não conseguir terminar uma universidade, enfim. São vários movimentos que a gente chama de movimento que não é de vida, porque o de vida é você querer produzir, querer fazer e ir sempre em frente. O inverso também acontece quando uma mãe perdeu um filho. Então aí essa mãe também entra no movimento de querer seguir o filho. Então eu sigo você, só para exemplificar, né, o que significa. Então assim, você teve uma perda importante e você quer seguir em direção ao outro.